Olá meus amigos, bem-vindo ao canal do Bruno. Bom, nos últimos vídeos que eu fiz a iluminação estava muito ruim, porque dependendo do horário, né, o sol entrava ali pela minha janela e eu não tenho controle sobre isso. Então nesses últimos vídeos eu voltei a fazer aqui fora, né? Logo pela manhã, para aproveitar esse ar puro e esse silêncio daqui de Cariacica, principalmente de Jardim de Alá. É claro, como agora vai passar um carro, exatamente como uma moto, né? Quando eu comecei a fazer vídeo. Mas faz parte, né? Ah, não é nem que é moto, porque aqui é Cariacica, pode ser um cavalo, pode ser um burro, ou um porco. Mas vamos lá, né? Sobre o assunto do vídeo de hoje, né? É... Meus amigos, vamos falar então sobre a hidroxina e ivermectina, né? Esses remédios, né? Que não sei porquê, sabemos sim, né? Na verdade, sabemos. Na verdade, não é nem sobre esses remédios em si, mas vamos falar sobre o efeito placebo. Então, para a gente começar a falar sobre o efeito placebo, primeiro, vamos lá no meu computador, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito placebo e depois vamos voltar aqui neste ar puro e finalizar este vídeo aqui. Então, aqui no meu computador, vamos ver o que é o efeito placebo. Vamos lá em uma pesquisa rápida, sem aprofundar muito no assunto, só para entender superficialmente o que é o efeito placebo e o que ele pode causar. O que é um efeito placebo? Na medicina, injeções de soro fisiológico e comprimidos de açúcar são dos placebos mais usados. Este placebo é quando essa substância ou procedimento produz um efeito fisiológico positivo, mesmo que não tenha capacidade para isso. Frisando, olha, mesmo que não tenha capacidade para isso, melhorando os sintomas. Isto é o efeito placebo que é usado na medicina quando há pesquisas sobre novos medicamentos, né? E ali existem outras coisas, o duplo cego, eu não vou entrar em questões sobre isso agora. É só uma ideia superficial para que vocês, meus amigos que me assistem, possam compreender. Qual é a porcentagem que nós temos do efeito placebo? O quão podemos mensurar o quão qual é a quantidade de pessoas, né, que este fenômeno acontece numa amostra. Numa outra pesquisa, nós podemos ver aqui, olha, o índice de melhora do grupo que recebe placebo chega a 40% dos casos em média. E por incrível que pareça, eu achei aqui de cara 40%, e foi exatamente o mesmo valor que eu encontrei quando eu estava lendo o livro. O livro. Nossa, como é que é o nome dele? Auguste Cury. Né? Auguste Cury é um psiquiatra famosíssimo. Nenhum dos livros que eu estava lendo sobre um livro dele, ele menciona sobre o efeito placebo. Ele também fala que é 40%, até 40% dos casos, né, em média. Então, continuando, né, o índice de melhora do grupo que recebe placebo chega a 40% dos casos, em média, afirma o psiquiatra Elisaldo Carlini. Ou seja, temos o psiquiatra Elisaldo Carlini e também nós temos aí Auguste Cury no seu livro falando também de 40%. Isso mostra que até 4 em cada 10 pacientes sente alívio de algum sintoma físico somente por tomar um remédio de mentira. Frisando de novo, olha, um remédio de mentira. Acreditando que é verdadeiro. É isso aí. Vamos agora voltar lá para fora e vamos finalizar este vídeo aí com mais alguns casos. Como vocês puderam observar, né,
a mente do homem, né, do ser humano, ele tem uma influência muito grande sobre o seu próprio corpo, né, sobre a fisiologia, né? Tanto é que nós ainda nem conseguimos imaginar o quão é essa influência. Bom, antes, né, só para vocês entenderem, vou contar aqui alguns relatos que eu vi, né, em alguns livros quando eu estudava, né, quando eu estava lendo sobre hipnose, né. No livro O Hipnotismo tem um relato muito interessante mostrando sobre a influência da mente sobre o corpo, né, fisiologicamente falando, né. Ali, né, o autor ele relata sobre uma pessoa, né, que tinha problemas de insônia e o que ele faz, né? O autor, sendo da área, né, da psicologia ou psiquiatria, ele recomenda para esta pessoa que estava com insônia pílulas de vitamina. Porém, o autor do livro, né, ele diz o seguinte: quando você for tomar esta pílula aqui, olha, você toma muito cuidado, né? Tome uma pílula só, para você não ter que, para não ter nenhuma complicação e tal. Ele fala, né, de uma forma que como que aquele comprimido fosse algo muito poderoso, mas na verdade era só vitamina e a pessoa que estava tomando não tinha noção disso. Então o paciente pega os comprimidos, vai para casa, mas como ele queria tanto dormir, em vez de ele tomou mais de um comprimido, porque ele muito queria dormir. E a mente dele, achando que aquele comprimido realmente ia resolver o problema da insônia, e tomando em excesso, mais do que o recomendado pelo médico, o que acontece? O cara simplesmente entra em coma, ele entra num sono profundo, porque ele acreditava que o remédio de fato fazia isso. Passando um carro aí, né? Então vamos para o vídeo. Um outro relato, né, que eu posso contar sobre o efeito sobre o efeito da mente sobre o corpo é sobre uma certa tribo, né, que ela tinha o costume que quando alguém, né, algum índio, né, ou alguém ali daquela tribo que fazia algo ruim, né, para aquela sociedade em questão, o pajé, ele tinha um cajado, e neste cajado havia uma cabeça de uma caveira, né? Então a pessoa, né, que estava ali, bota assim, o réu, né, que quebrou as regras daquela sociedade, ele era imposta diante do pajé, e com aquela caveira, né, o pajé encostava 3 vezes na cabeça daquela pessoa que fez algo ruim. E, misteriosamente, depois que acontecia este ritual, a pessoa definhava, emagrecia e chegava até a morte depois de alguns dias ou meses. Ah, o poder sobrenatural influenciando um ser humano e causando-lhe a morte. Não é nada disso. Quando os antropólogos, né, e os cientistas foram analisar aquela tribo em questão, eles perceberam que o que estava acontecendo era a mente influenciando fisiologicamente o corpo. A humilhação de ter, né, um pajé, né, uma autoridade, fazendo aquele ritual, encostando 3 vezes, né, aquela crânio, né, aquela caveira de um animal na própria testa, era algo completamente repugnante e muito ofensivo. E isso humilhava a moral, né, da pessoa, a ponto de repente ela não mais querer comer, ela se sentir para baixo e assim começar a definhar e morrer. Tanto é que os cientistas e antropólogos que se submeteram a este tipo de ritual, não acontecia nada com eles, porque isso não tem a ver com a moral deles em questão. E o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que a mente causa efeito sobre o corpo. E quando nós encontramos aí, nesses casos de ivermectina e essa hidroxina, né,
Vou botar o nome aí se eu estiver falando errado, né? O que acontece? Já olharam nos jornais, geralmente, a notícia, como ela chega? 5 pessoas tomaram hidroxina e 2 pessoas ficaram recuperadas. Já olhou quanto que é esse índice? 5 pessoas. 10, 20, 40, 60, 80, 100. Ou seja, 20 pessoas mais 20% mais 20% dá 40%. Está exatamente dentro da margem do efeito placebo. E, infelizmente, nesta guerra, né, política que nós encontramos, as pessoas elas não querem parar e fazer um vídeo como este, mostrando sobre os efeitos placebos. Não. Eles preferem confiar no mito, no presidente negacionista, né? E diante disso, nós vemos aí vereadores, como temos um aqui em Cariacica, que fica aí incentivando esses remédios que, quando surge efeito, é apenas efeito placebo. E existe vários estudos no atual momento que já mostrou que esses remédios não têm efeito algum. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, um vereador aqui de Cariacica, né, ele postou, né, para você ver como que é a tendência política, né, e não apenas a vontade de querer ajudar o povo, né? Ou, se for ajudar a vontade de querer ajudar o povo, está fazendo de um modo muito equivocado. Vou colocar assim, para não parecer que estou perseguindo os vereadores daqui de Cariacica. Mas o vereador, né, aqui em questão, ele colocou lá que a Europa, os médicos da Europa estão usando esses medicamentos para poder combater precocemente a Covid-19, né? Eu quero saber, já que agora, né, em menos tem um dia e pouco, né, lá na Europa agora também saiu uma nota, né, saiu nas notícias que eles chegaram à conclusão que esses remédios de fato não servem para tratamento da Covid. Será que agora este vereador vai fazer uma nota corrigindo, né, e falando que a União Europeia, né, também agora parou com essa ideia aí? Ele vai querer manter a opinião política e vai permanecer ignorantemente, enganando de certa forma o povo? Pois é, meus amigos, não vou delongar mais. Vocês já entenderam o que é o efeito placebo, já entenderam que se eu pegar 5 pessoas, pelo menos 2 vão ficar curadas. Se eu pegar 10 pessoas, pelo menos 4 vão ficar curadas. Você imagina, se eu pego 100 pessoas aqui em Cariacica, dessas 100 pessoas tomando aí esses remédios que nada vão resolver a questão, mas pelo menos 40 delas, só pelo ato de acreditar que esses remédios vão fazer efeito, sim, 40 pessoas ficariam curadas por causa do ato de tomar este remédio, mas não pelo poder fármaco que esses remédios de fato venham a ter. Então, termino o meu vídeo e muito obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus.